Queridos irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos em nome de Jesus. Motivo de alegria estar aqui adorando a Deus em nome do Senhor Jesus. Creio que nessa noite Deus Ele quer falar ao nosso coração, que cada palavra que sair aqui nessa noite não será do irmão Hélio, que o irmão Hélio não tem nada para dar a cada um de nós, mas será direcionada, será introduzida, será convocada, será estabelecida pelo Deus vivo de Israel. E se você estiver ligado, se você conseguir ficar com seus ouvidos alerta, atento, atencioso a essa palavra, eu creio que Deus Ele vai falar o coração de cada um de nós nessa noite. Que se conta no livro de Oséias, a qual Deus Ele vai falar poderosamente ao nosso coração, que Deus continue a cada um dos irmãos que vai ouvir essa palavra aqui, que vai ouvir essa palavra pelas redes sociais, que vai estar acompanhando lá, e o nome do Senhor será glorificado. Que eu creio, Ele cresça, Ele diminua e Ele apareça. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus, para nós ganharmos tempo em nome do Senhor ser glorificado, porque eu sei que Deus Ele tem uma palavra para a nossa vida, Deus Ele tem uma palavra para o nosso coração, nessa noite em nome de Jesus. Creio que você, aonde você estiver, Deus Ele vai falar o seu coração. Creio que você estiver, a palavra de Deus vai bater na tábua do seu coração. Ela vai entrar com uma espada de dois gumes, que a Bíblia diz que é uma espada que ela é afiada de dois lados. Ela é capaz de discernir pensamentos e intenção do coração, e só Deus sabe o que nós precisamos a cada dia: ouvir a tua voz, entender a tua voz. Vamos estar orando em nome de Jesus, para que Deus Ele venha falar o nosso coração. Soberano Deus, amado Deus, Santíssimo Deus, Criador do céu, Criador da terra. Nesse exato momento, ó Pai, aqui estamos, meu Pai, mediante da Tua palavra, estamos mediante, meu Pai, o Teu aprisco, mediante, meu Pai, a Tua vocação, meu Pai, aqui na terra. Porque Tu nos convocou, meu Pai, como um exército, como soldados valentes, para assim, meu Pai, ministrar, meu Pai, o Teu evangelho, meu Pai, nos quatro cantos do mundo. Olha, Senhor, aqui está o Teu povo, aqui está, meu Pai, os Teus pequeninos, meu Deus, que estão aqui, meu Pai, que vão ouvir a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que nesse exato momento, meu Pai, o que eu tiver de mim, meu Pai, que venha fugir, meu Pai, mas o Senhor, meu Pai, venha me preencher, venha encher de forma poderosa. Meu Deus, que eu vinha, meu Pai, ficar embaixo, que eu vinha diminuir, eu vinha me fazer como uma criança, e o Senhor, meu Pai, vinha aparecer como um grandão da Galileia, meu Pai, os ouvidos dos teus filhos estejam aptos para ouvir a tua voz, estejam aptos para ouvir o que tu quer para cada um de nós, a cada dia da nossa vida. Meu Deus, que todo comichão de ouvido venha cair por terra, que todo, meu Pai, comichão de ouvido, todo atrapalhador, todo aquele, meu Pai, que vem conversar agora, meu Pai, que venha esquecer a conversa, o Teu Espírito venha falar na tábua do coração, meu Pai, de cada um, meu Pai, que vão estar aqui, que vão estar, meu Pai, na rede, meu Pai, olhando, meu Pai, essa pregação, Senhor. Deus, fala com Teus servos, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer e aparecer, em nome de Jesus, meu Pai. E graças a Deus, ó Senhor, se conosco nessa noite, engrandece, meu Pai, derrama a Tua doxa, derrama a Tua graça, derrama a Tua Shekinah, derrama a Tua virtude, derrama a Tua presença, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha se fazer de forma, meu Pai, inabalável, de forma extraordinária, de forma especial, que a Tua presença, Senhor, não venha, meu Pai, só encher, mas venha, Senhor, conduzir, meu Pai, ao Espírito do Teu Espírito, meu Deus, aos altos montes, meu Deus, exalta a vitória, meu Pai, que Tua presença, meu Pai, venha fazer, meu Pai, cada um de nós flutuar, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus, ó Deus. Irmão, estamos com a palavra no livro de
Oséias, capítulo de número 3. Localiza na tua Bíblia, Oséias, capítulo 3, verso de número 1. Glória a Deus. Que diz assim: o Senhor Deus falou de novo comigo. Eu disse: vá e me ame ame uma adúltera, ou seja, uma mulher prostituta, mulher que tem um amante, e ame-se assim. E como eu amo o povo de Israel, embora eles adorem outros deuses e lhe ofereçam bolo de passos, e fui eu que comprei a mulher que 15 barras de prata e 150 quilos de cevada. Eu disse: por muito tempo vocês vão esperar por mim. Durante esse tempo não se torne prostituta, nem se entregue a um amante. E eu também esperarei por você. E será assim que os israelitas passarão muito tempo e sem reis ou qualquer outros chefes de sacrifícios, ou coluna do Deus Baal, sem ídolos ou deuses do lar. Mas virá tempos em que o povo de Israel voltará para adorar o Senhor, o Deus dele, e eles serão governados por um descendente do rei Davi. E naquele tempo eles adorarão ao Senhor com temor e receberão dele muitas bênçãos. Glória a Deus. Até aqui o Senhor vem nos falar o nosso coração. Queridos ouvintes da palavra de Deus, amados irmãos, vamos estar aptos, vamos estar atentos, vamos estar ligados à voz do Espírito Santo de Deus nessa noite. Aqui estamos mediante uma palavra com o nosso Deus, ele vem trazer para a nossa vida, a qual todos nós ouvimos falar, a qual todos nós ouvimos pregar sobre o livro de Oséias. Oséias, que a Bíblia diz que foi um profeta. Oséias, onde a Bíblia diz, estudiosos vão dizer que Oséias ele reinou. Oséias começou a escrever esse livro por intermédio na data, no século dos anos 570, 580 antes de Cristo. E depois, desde o tempo de Jonas, desde o tempo de Ezequiel, Jeremias, desde Jonas, Ezequiel, ele já começava a se colocar em existência sobre esse tempo. No livro de Oséias, Ezequiel, Jonas já vivia durante esse tempo. E quando nós paramos para entender a palavra de Deus, que agora Oséias sendo usado pelo próprio Deus, a Bíblia diz que desde o tempo de Salomão, desde o filho de Davi, Salomão, a Bíblia diz que quando Salomão ele começa a reinar, a Bíblia diz que agora Salomão, com toda a sua sabedoria, Salomão com toda a sua riqueza, Salomão com toda a mordomia, com todo o seu amor dentro do seu lar, Salomão agora ele vai ser, a Bíblia diz que ele é um homem sábio. A Bíblia diz que Salomão agora ele é um homem que agora Deus, por intermédio do seu pai Davi, Deus vai escolher Salomão agora, para que Salomão venha reinar. E quando Salomão vem reinar, Deus ele dá várias sabedoria. Salomão agora, Deus vai dar várias sabedoria a Salomão. E quando eu vejo agora Deus ele dando sabedoria a Salomão, a Bíblia diz que Deus agora, por intermédio de Deus, Salomão agora ele vai construir o templo de Jerusalém. Quando ele começa a construir o templo de Jerusalém, que a Bíblia diz que foi ali um dos maiores feitos biblicamente falando, foi dentro da palavra de Deus, foi na Bíblia.
Quando Salomão ele começa a contemplar, ele começa a criar aquele templo, ele começa a ter servos aquele tempo para criar todos aqueles templos, todo aquele templo, ele começa a dormar. E ali na Bíblia tem alguns relatos de detalhe por detalhe que ele foi feito, que aquele templo era adornado de ouro por dentro e por fora. E aqui Salomão ele começa a reinar sobre Israel, sobre Jerusalém. Só que tem um porém que quando agora Salomão ele deixa assim e vai descer, a vaidade entra no seu coração e agora Salomão ele vai destruir um mistério por falta de sabedoria. Salomão ele vai destruir um ministério por falta de vigilância. Porque Salomão agora ele começa a deitar com mulheres do Egito. Salomão ele começa a reinar agora com pessoas desagradáveis a Deus. E ali vai a ruína de Salomão. Mas o que eu quero entrar aqui nessa noite é quando a Bíblia diz que agora vão se afastar o reinado. Quando esse templo agora ele é destruído, quando esse templo agora ele é destruído pelo povo israelita, pelo povo do Egito, pelos escribas, pelos fariseus, por todos aqueles que desagradavam a Deus, porque o propósito daquele povo, eles entravam no templo e agora ele deixou de acreditar em Deus, ele deixou de levar o seu coração a Deus, agora vão adorar a Deus de Baal. Eles agora vão adorar deuses estranhos, e agora aquela corrupção, tudo aquilo que se acontecia, para de acontecer sobre aquele lugar. E o que acontece aqui agora? A Bíblia diz que agora vai se encontrar, vai se continuar, que agora o reinado, tudo aquilo, porque ainda a Bíblia diz que desde o tempo de Gênesis, desde o tempo de Êxodo, desde o tempo do livro da Torá, os livros, a Bíblia diz que agora que esse reino vai ser separado. Porque esse reino agora vai ser separado. A Bíblia diz que o seu filho Jeroboão agora ele vai separar todo esse exército. E a Bíblia diz agora que vai ir o reinado do norte com o reino do sul. Quando eu olho para entender diante dessa palavra, agora vem a separação. E agora o que vai acontecer? Aqui vamos entender que um tempo que estava de pé, um tempo que estava em resistência, um tempo que era de Deus, um povo que era de Deus, um povo que adorava a Deus, um povo que tinha temor a Deus, um povo que levava o seu coração diante de Deus. Agora chega-se um tempo pela corrupção de Jeroboão, pela corrupção do homem, o povo já deixa de agradar a Deus e quer agradar a si próprio, quer agradar o Deus de Baal. E agora eu vejo agora Salomão, agora Jeroboão corrompendo o templo de Jerusalém, que a Bíblia vai dizer que foi um dos maiores relatos, onde a presença de Deus, ele desceu daquela maneira poderosa dentro daquele templo, desde o templo de Jerusalém, foi o templo de Salomão que ele construiu, e ali onde Deus vai se fazer presente, a sua presença, mas agora se encontra aqui um povo que estava corrompido, um povo que talvez não agradava mais a Deus, não ouvia mais a voz de Deus, um povo que estava andando devido ao seu querer, devido às suas atitudes, e agora vai corromper. O que é que vai fazer agora? A Bíblia diz que o rei do norte agora vão se separar do rei do sul. O norte e o rei do norte agora vão para um lado, o rei do sul agora vão para outro lado, e agora vão começar essa guerra constante sobre aquele povo de Jerusalém. O povo que estava todo reunido agora está desunido. O povo que se amava agora está em derrota. O povo agora que estava junto agora está separado. Por quê? Porque o que afasta o homem de Deus, o que afasta o homem e a mulher de Deus é o pecado. O que afasta o homem de Deus é o pecado. O que afasta o homem de Deus é a podridão. O que afasta o homem de Deus é a miséria. O que afasta o homem de Deus é a injustiça. Então, enquanto aquele povo estava reunido, Deus estava com aquele povo. Enquanto aquele povo estava agradando a Deus, Deus estava com aquele povo. Mas encontrou um tempo agora que Deus ele vai sair do meio daquele povo, e agora vai vir uma devastação sobre aquele povo. Agora ia se encontrar agora o povo de Jerusalém, o povo do sul, agora com o povo do norte, o povo de
de Efraim agora com o povo do sul. E agora se encontra agora que está nessa guerra constante. Mas o que eu posso parar para entender aqui no livro de Oséias, quando Deus agora ele começa a constituir Oséias, quando Deus ele chama Oséias e diz: olha Oséias, você vai casar com a mulher prostituta. Olha Oséias, você vai casar com a mulher adulta. Por que Oséias? Deus agora ele coloca essa mulher na vida de Oséias. Oséias se casa, mas se encontra agora que essa mulher agora, ela agora vai se encontrar com seus amantes. Essa mulher agora, ela não vai ser fiel ao seu marido. Essa mulher agora, enquanto ela é casada, enquanto ela é aliançada, ela agora vai se prostituir com seus amantes. Ela agora vai se prostituir com outro povo, com outra nação. Enquanto ela estava lá, Deus não estava com ela. Aqui o que eu posso parar para entender, Deus ele trouxe Oséias aqui. Deus ele convocou Oséias para casar com aquela mulher, para que aquela mulher agora, ela viesse agora se prostituir com suas amantes. Quem era amante daquela mulher, pregador? Quem era os maridos daquela mulher, pregador? O marido daquela mulher aqui simbolizava em Israel, essa prostituta, ela simbolizava como uma mulher adúltera. Era Deus dizendo para Israel, para Jerusalém, que Israel estava em adultério, Israel estava em prostituição, Israel estava em sujeira. Qual era a sujeira que Israel tinha, pregador? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Enquanto Deus está falando aqui, a presença de Deus está se fazendo presente sobre esse lugar. Enquanto Jerusalém estava em adultério, Deus ele não estava em Jerusalém, Deus ele não estava em Israel. E quem era essa prostituta, pregador? Essa prostituta era a prostituição que tinha no meio de Israel. E o que é que ela fazia, pregador? Olha, pregador, as mulheres elas se prostituíam, era com qualquer povo. As mulheres elas tinham que deitar com o povo que era santificado. O povo santificado, ele talvez roubava, talvez se prostituía, talvez fazia coisa desagradável a Deus, talvez fazia coisa que não agradava a Deus, talvez fazia coisas que não era lícito a Deus, mas o povo estava ali em pecado, estava ali em adultério, estava em sujeira. Então quando Deus agora chama agora Oséias para ir, para casar com essa mulher, Deus ele estava falando para Oséias: olha Oséias, é através dessa mulher que eu vou trazer o meu povo à santidade, é através dessa mulher que eu vou agora separar o meu povo agora da podridão de Jerusalém, separar o meu povo agora de Judá. É agora que eu vou separar o meu povo de Efraim da prostituição, da sujeira, da lascívia. E o que Deus faz agora, pregador? Deus agora pega essa mulher, coloca ela no centro de Jerusalém, e essa mulher aqui, espiritualmente, ela começa a se prostituir com seus amantes. Era Deus falando para Oséias, dizendo: olha Oséias, está vendo essa mulher se prostituindo? Ela se lembra sobre vocês em guerra, ela se lembra sobre vocês em sujeira, é você se corrompendo um com o outro, aleluia, é você se vendendo um com o outro, é você se adulterando um com o outro, é você se trocando um com o outro. Não é assim, dessa maneira. No dia de hoje o povo de Deus está vivendo dessa maneira. No dia de hoje a nação de Israel, a nação brasileira, todo o povo da nação, que esse povo da nação, nesse dia trazemos para o dia de hoje. Hoje em dia, no mundo do evangelho, hoje em dia, no mundo atuais, estamos vivendo numa verdadeira prostituição, estamos vivendo numa verdadeira calúnia, estamos vivendo numa verdadeira sujeira. É marido traindo a sua esposa, é esposa traindo seus maridos, é grande miséria acontecendo em Jerusalém, é grande adultério acontecendo em Jerusalém, e Deus só do alto do céu, só olhando, só contemplando, só enxergando todas as coisas. Mas esse povo estava assim, desse jeito. Se nós pararmos para entender, para trazer para o dia de hoje, eu estou vendo no dia de hoje pessoas em guerras, pessoas em desolação, pessoas passando diversas necessidades, pessoas passando diversas situações desagradáveis a Deus, se corrompendo,
E Deus, ele está no céu olhando, contemplando, enxergando todas as coisas. Enquanto aquele povo estava ali de Jerusalém, enquanto aquele povo estava ali se corrompendo, o povo de Jerusalém, o povo de Israel que adorava a Deus, estava contra os povos de Efraim. Os povos de Efraim estavam contra o povo do norte. O do norte estava contra a guerra contra o do sul. Não era aquele povo todo reunido, não era aquele povo que todo se amava, não era aquele povo que andava junto. Era uma abraçadeira, era um amor que tinha só esse povo, era um amor que respeitava o temor a Deus, era um amor que conduzia o seu coração a Deus, era um amor que tinha, era uma coisa que tinha amor a Deus. Mas agora, através da sua corrupção, eles perderam agora o temor, eles perderam agora a presença de Deus, eles agora perderam o estatuto de Deus sobre a sua vida. E quando eu vejo agora essa mulher, se prostituindo com seus amantes, eu vejo essa mulher agora deitando com esses amantes. E agora o que é que Deus vai fazer sobre diante dessa mulher? Essa mulher agora, ela vai ter filhos. E agora Oséias agora chega para os seus filhos e vai dizer: olha, vai para a tua mãe e diga que quando ela era santa, quando ela era minha, ela lembraste que foi eu que acudi a ela. Ela lembraste que foi eu que abracei ela. Ela lembraste que ela era perfumada com os melhores perfumes. Ela lembraste que ela era adornada com as melhores especiarias, com os maiores roupas. Era Jesus falando para Jerusalém e dizendo: olha, Jerusalém, lembra-te quando você era santificada diante de mim. Ei, nação eleita, nação adornada. Eita, eu estou sentindo a presença do grande da Galileia aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo meu Deus, Espírito Santo de Deus, meu Deus. Eita, Jesus está falando. Lembra-te quando tu entrava na minha presença. Lembra-te quando, vamos trazer para o dia de hoje, lembra-te quando tu me adorava. Lembra quando você descia na madrugada. Lembra quando você clamava pelo meu nome. Lembra quando eu cuidava de você, quando faltava um alimento na sua geladeira, quando faltava um alimento na sua casa, eu mandava o meu servo levar até você. Lembra quando você estava com a saúde debilitada, era eu que ia no hospital e tirei você daquele leito. Lembra quando teu filho estava nas drogas já para morrer, foi eu que livrei ele da morte. Eita Deus, meu Deus, lembra-te quando você estava na vida da escravidão, sendo humilhada, sendo pisoteada, sendo escravizada, na mão do seu marido, na mão da sua mulher, sendo humilhada. Foi eu que arranquei você de lá e te dei honra. Era Jesus falando, era Deus falando para Jerusalém: olha, Jerusalém, como você era amada. Olha, Jerusalém, como você era perfeita. Olha, Jerusalém, como você era santa. Olha, Jerusalém, como eu te amava, meu Deus. E hoje você está assim, desse jeito. Hoje você não tem mais temor a mim. Hoje você não tem mais reverência a mim. Hoje você não tem mais tranquilidade a mim. Mas eu quero te dizer, como um profeta de Deus, que Deus muitas vezes ele vai usar quem está em casa mesmo para consertar o erro. É isso aí mesmo. Muitas vezes Deus ele não vai pegar o de fora não para trazer para dentro para consertar a casa, não. Ele vai pegar o de dentro mesmo para repreender. Aleluia. Meu Deus do céu, Deus ele muitas vezes vai pegar o de dentro. Deus ele vai pegar o de dentro para botar as coisas no lugar. Não espere que Deus ele vai trazer de fora para consertar a tua família, para consertar a tua casa, não. O conserto vai ser de dentro. Por quê, pregador? Quando eu vejo Deus agora falando para aquela mulher para se prostituir com seus amantes, enquanto eu vejo Deus agora para
chamar, usando aquela mulher agora para estar na direção dos seus amantes. Eu posso ver Deus agora, enquanto Deus trabalhava sobre a vida dessa prostituta, era Oséias pregando para o povo, e Deus trazendo a sua esposa para Oséias. Você não entendeu não? É Deus te dizendo, enquanto você está em adoração, enquanto você está em louvor, enquanto você está em súplica diante de mim, é você mesmo que eu vou usar para trazer a santidade à sua casa, é você mesmo que eu vou usar para tirar a sujeira de dentro da sua casa, é você mesmo que eu vou usar para tirar a sujeira dentro da sua família, é por você mesmo que eu vou usar para tirar o filho das drogas, é por você mesmo que eu vou usar para tirar a sujeira de uma filha que está na prostituição, de um filho que está na prostituição, de um filho que está na lascívia, de um filho que está na droga. É você mesmo que eu vou usar para consertar a tua casa, meu Deus. Oh, aleluia. Enquanto eu vejo Deus no meio do profeta Oséias dizendo: olha, prega para eles mesmo. Olha, Oséias, entrega a minha profecia para eles mesmo. Olha, Oséias, oprime eles mesmo, Oséias. Aperta eles mesmo, Oséias. Porque é através de você que eu vou colocar o povo de Jerusalém. É através de você que eu vou colocar o povo de Israel dentro do templo onde um dia era santificado. É desse jeito que muitas vezes Deus, Ele cria uma situação na nossa vida que muitas vezes nós não conseguimos entender o trabalho de Deus. Nós não conseguimos entender a maneira de Deus trabalhar na nossa vida. Qual é a maneira, pregador? Muitas vezes Deus, Ele vai trazer uma situação difícil na minha e na sua vida para chamar a minha e a sua atenção. Muitas vezes Deus, Ele vai trazer uma perca dentro de casa para chamar a minha e a sua atenção daquilo que está errado. Muitas vezes Deus, Ele vai tirar talvez o emprego. Deus, Ele vai tirar muitas vezes alguma coisa financeira, algumas coisas que você mais ama talvez, para chamar a minha e a sua atenção onde está errado. E muitas vezes nós não entendemos o trabalho de Deus. Por quê? Porque Deus tinha dado àquela mulher Oséias, mas Deus, Ele sabia que aquela mulher era prostituta. E por que Deus, Ele deu mesmo assim? Porque, pregador, Deus, Ele queria levar aquele povo que um dia foi dele à santidade novamente. Entendeu não? Deus, Ele vai usar essa prostituta. É por isso que tem um ditado que diz, eu costumo dizer isso, que é um ditado, que Deus, Ele pega as coisas tortas. Ele pega as coisas tortas para endireitar aquilo que está torto. Muitas vezes a gente não entende. É por isso que muitas vezes a repreensão da nossa vida vem da própria nossa família, vem muitas vezes dentro da nossa própria casa, dentro do próprio nosso. Por quê? É por isso que a Bíblia diz que nós somos perseguidos pelos de casa. Porque muitas vezes Deus vai usar os de casa para nos perseguir, para a gente se consertar, para a gente colocar a nossa vida em ordem, para a gente colocar a nossa vida na situação que devemos andar. E quando eu vejo Deus na vida de Oséias, querendo trazer aquele povo de Jerusalém, aquele povo que estava afastado, porque era aquele povo que estava afastado de Deus, era aquele povo que não tinha mais a direção de Deus, era aquele povo que tinha corrompido o templo de Jerusalém, que tinha derrubado aqueles templos, que já tinha pegado os alicerces do templo da casa de Deus, que Deus, Ele tinha feito por intermédio de Salomão. Ali era um lugar santo, ali era um lugar dormado, ali era um lugar que tinha a santidade de Deus, tinha a presença de Deus, e aquele povo era santo, aquele povo só tinha um coração de ir adorar a Deus, aquele povo só tinha um coração de ir agora diante de Deus. Mas quando acontece aqui, que o reino agora se divide, o povo agora, o que é que acontece, pregador? O povo agora, eles querem tomar o seu próprio rumo. O povo agora, ele quer tomar os seus próprios caminhos. Que caminho era esse, pregador? Era caminho de prostituição. Era caminho que quando ele via o irmão passar por um lugar, ele já avistava, ele já sondava no seu coração em fazer o mal ao seu próximo.
É coisas que Deus ele não agrada do homem e da mulher. É Deus que ele não agrada do ser humano da terra. É coisas que Deus ele vai ficar abismado quando ele vê o próximo querer ver o mal ao seu próximo. Quando ele vê o próximo querendo matar o seu próximo. Quando ele vê pessoas querendo fazer o mal ao seu próximo. E essas coisas que desagradam a Deus. E muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida. A gente pergunta, por que Deus? Porque a Bíblia vai dizer que o homem, do que se aqueixa o homem do seu próprio pecado, do que se aqueixa o homem do seu próprio caminho, que ele percorre. Se a Bíblia está dizendo que a justiça é de Deus, se a Bíblia está dizendo que a justiça é de Deus, é para o justo também. A justiça de Deus é para o justo e o injusto. Não tem separação de pessoas. A Bíblia diz que não tem pecadinho nem pecadão, tudo é só um pecado. Então o que você vai plantar, você vai chegar um tempo de colher, e essa foi a colheita no tempo de Oséias. Qual foi a colheita do tempo de Oséias? A Bíblia diz que agora Oséias agora vai ter 3 filhos. Quando a Bíblia diz que agora esses 3 filhos vai significar o primeiro, vai significar Jeiel. Jeiel aqui vai significar que Deus tinha tirado a presença no meio daquele povo. Deus ele tinha tirado todo aquele povo, Deus tinha tirado todos os deuses da vida daquele povo. Além de aquele povo não estar com Deus, olha o que Deus vai fazer. Deus vai tirar os deuses todos que eles adoravam. Vai deixar aquele povo numa escassez. Qual era essa escassez, pregador? Aquele povo agora vai passar fome. Aquele povo agora vai passar necessidade de talvez uma coisa material. Aquele povo agora vai passar uma necessidade de coisa talvez financeira. Aquele povo talvez as suas uvas que ela comia, que era amadurecida, uvas, passas, aquela comida boa, aquele alforje bom que tinha sobre a sua mesa, aquela vestidura boa de púrpura que tinha sobre o seu corpo. Esse povo agora vai ter falta disso. Deus agora vai tirar tudo do povo dessa nação, do reino norte como do reino do sul. Deus agora vai tirar toda essa corrupção, vai tirar ainda deuses, vai tirar riqueza, vai tirar bens materiais, vai tirar veste, vai tirar tudo e vai deixar o povo na miséria. E vai deixar o povo agora na sujeira. E vai deixar o povo agora escasso de tudo. Isso significa, esse filho Jeiel significa Deus tirando os deuses, Deus deixando o povo pobre, Deus deixando o povo na escassez. Por quê, pregador? O povo estava corrompido contra Deus. E Deus ele queria uma nova aliança com esse povo. O costume era adorar a Deus no templo. O costume era buscar a santidade de Deus no templo. O costume era buscar a presença de Deus no templo. O costume era adorar a Deus todos os dias. O costume era levar sacrifício a Deus todos os dias. Era dar as suas primícias a Deus a todo dia. Então quando o povo se afastou, veio a corrupção no seu coração. Mas quando eu olho para parar para entender, a Bíblia diz também que o segundo filho de Oséias, com essa mulher chamada Gomer, era Ruana. Ruana ia significar que Deus não estava mais, Deus não tinha compaixão mais desse povo. Deus agora não ia usar mais de compaixão, não ia usar mais de misericórdia com esse povo, porque esse povo estava corrompido. Ruana ia significar, ia dar essa tradução: Deus não tem mais compaixão desse povo de Israel. Deus ele não se compadece mais desse povo de Israel, mas desse povo de Efraim. Por quê, pregador? Deus ele não tinha compaixão, porque o povo roubava, porque o povo se prostituía, porque o povo, de ver adorar a Deus, matava o seu próximo, maquinava o mal contra o seu próximo. E no dia de hoje muitas pessoas estão assim, e a justiça de Deus vem sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher.
mulher e a gente pergunta a Deus por que aquilo acontece com a vida dele. Porque os caminhos que ele designou não era caminho agradável a Deus. Não era certo ele fazer o mal ao seu próximo, mas ele escolhe fazer o mal ao seu próximo. E o que vai acontecer com ele agora, pregador? A justiça do próprio Deus vai condenar esse homem, vai condenar essa mulher, pelo delito, pelos desígnios, pelos caminhos que ele trilhou. E é assim, dessa maneira que acontece. A Bíblia diz, para encerrar, o terceiro filho de Oséias significava Lo-Ammi. Lo-Ammi significava que, olha, o povo de Israel estava sem Deus. Deus não está mais no meio desse povo. Terrível isso aqui. Deus não está mais no meio desse povo. O segundo filho significava Deus não tem mais compaixão desse povo. E o terceiro significa agora Deus não está mais no meio desse povo. Deus se esqueceu desse povo. Deus não tem mais compaixão com esse povo. Muitas vezes é assim na minha e na sua vida. Muitas vezes a gente chega um tempo, passa um período, numa dificuldade, num sistema grave na nossa vida, porque Deus não tem mais compaixão, a gente não tem mais a presença de Deus. Vou me lembrar quanto tempo qual foi o tempo que você servia a Deus, qual era o tempo que você se voltava para Deus, qual era o tempo que você buscava a presença de Deus, e hoje você não busca mais, hoje você não clama mais, hoje você não se coloca mais na posição de Deus. Hoje você não sente mais a presença de Deus. Lembra-te quando você adorava a Deus. Lembra-te quando você estava na casa de Deus. Você era servo. Você fazia as coisas de Deus. Você estava na madrugada orando. Você estava na madrugada buscando. Você estava antes de sair para o seu trabalho. Você levantava e agradecer a Deus por aquele dia. Mas hoje você tomou o seu desígnio. Hoje você não olha mais para o céu e dizer: Senhor, eu estou aqui de pé porque Tu se permitiu estar de pé. Eu estou de pé aqui porque é gratidão a Ti, quis me colocar de pé. Você não é grato mais a Deus. E chega um momento que Deus agora ele vai ter que esquecer de você. Porque enquanto você se afasta de Deus, Deus ele vai tendo misericórdia de você, mas a cada tempo ele vai se afastando de você. Quem diz que Deus ele não se afasta daquele que se afasta dele? A Bíblia diz que o Espírito Santo fica rodando, mas enquanto Jesus ele não intercede ao Pai que está no céu, Deus ele está do alto céu e ele está mudo, ele não pode fazer nada, porque enquanto você se afastou dele, afastou da presença do Espírito Santo, a sua vida pertence mais a você. Por quê, pregador? Você mesmo tomou o seu desígnio de você mesmo tomar a sua decisão, e agora quer que Deus esteja com você? Não possa ser. Deus ele só vai estar com você quando você se retornar a aliança a Ele. Deus ele só vai estar com você, sua vida só vai melhorar quando você começar a fazer novamente as coisas de Deus correto e agradável a Ele. E é por isso que muitas vezes na nossa vida acontecem dessas coisas. Mas eu quero profetizar, eu quero entender que eu estou pregando para um povo, eu estou pregando para um povo que ainda teme a Deus, eu estou pregando para um povo que ainda tem o coração diante de Deus, eu estou pregando para um povo que ainda não se corrompeu, eu estou pregando para um povo que ainda levanta a tua mão e diz: aqui, eis-me aqui, Senhor, louvado, engrandecido é o teu nome, engrandecido seja a tua glória. Porque, pregador, os homens de hoje em dia, eles estão levando o seu coração os costumes dessa vida. Hoje em dia você não vê mais templo, hoje em dia você não vê mais pastores, hoje em dia você não vê mais igreja, ele tomando o desígnio de Deus, ele toma próprio o seu desígnio. É uma tal de festa de ministério, é uma tal de campanha de tanto ministério, é uma tal de tanta celebração, mas quando você vai ver, algumas coisas vão estar erradas, porque não tomou o desígnio de Deus, não fez aquilo que Deus queria, e quando aquela festa, aquelas coisas não acontecem, Deus não é agradável a essa pessoa.
Deus esqueceu dessa pessoa. Deus não está mais no centro dessa pessoa. Por quê? Porque tem ministério caindo hoje, tem ministério quebrando a cara hoje, porque não está ouvindo a voz de Deus, não está ouvindo, não vai consultar a Deus, agora quer consultar o quê? Os interesses humanos, os interesses, a riqueza, é o dinheiro. É as coisas financeiras dessa terra, porque a Bíblia diz: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas ali serão acrescentadas. Por quê, pregador? Esse povo aquele estava buscando as coisas terrenas e esqueceu de Deus. E quando a gente esquece de Deus, pode acreditar, irmão, Deus ele esquece de nós também. Quando nós esquecemos de Deus, Deus ele vai ter o Espírito Santo, pela misericórdia, estar ali, chamando a mim e a você, mas Deus ele esquece de nós também. Porque é bíblico. Porque chegou um tempo que aquele povo estava desagradando. Mas chegou um tempo que Deus agora, portanto, aquele povo está 40 anos servindo a Deus e 40 anos a Baal. O que é que Deus ele agora vai dizer? A Bíblia diz que Deus agora ele vai enviar os anjos do céu com espada e destrói todo aquele povo. Porque chega tempo que Deus ele vai se cansar. Chega tempo que Deus ele se cansa assim de mim e de você. Não porque ele não é misericordioso, ele é misericordioso, mas chega um tempo que Deus ele vai ser necessário deixar eu e você sozinho para nós entender. Mas eu quero profetizar, eu quero entender que eu estou pregando para um povo que ainda louva a Deus. Eu estou pregando para um povo que ainda tem a sua vida santificada diante de Deus. Eu estou pregando para um povo que ainda tem a sua vida santa diante de Deus. Eu estou pregando para um povo que ainda teme a palavra de Deus, que ainda obedece a palavra de Deus. Eu estou pregando para um povo que ainda é remanescente fiel dentro da casa de Deus, que vem adorar os seus cultos, que vem adorar as noites, vem adorar as madrugadas na vigília, vem adorar a Deus a todo tempo, e Deus ele se agrada daquele, porque a palavra de Deus diz: buscai-me, aqueles que me buscam de madrugada eu ouvirei. A Bíblia diz que aquele que bate, a porta será aberta, e aquele que busca o encontrará. E quantos de nós no dia de hoje não estamos mais querendo encontrar a Cristo Jesus? Muitos estão afastados do Evangelho em Cristo Jesus. Muitos quebraram a sua aliança em Cristo Jesus, como aquele povo ali no livro de Oséias. Ele tinha quebrado a aliança diante de Deus. Só que Deus ele é um Deus que, é como Deus ele fala para mim e para você nessa noite. Ele é um Deus que mesmo você quebrou a aliança, mas ele está aqui para você, para receber a nova aliança nesse exato momento. Ainda que você um dia esteve afastado do Evangelho de Cristo Jesus, ainda que um dia você esqueceu de Cristo Jesus, ainda que você esqueceu dos caminhos de Cristo Jesus, você se afastou do caminho de Jesus, você não queria mais saber de Deus, você se afastou por causa de qualquer coisinha, a sua vida não foi mais a mesma, os seus caminhos não foi mais o mesmo quando você se afastou de Cristo Jesus. Você não louva mais a Deus como você louvava, você não busca a presença de Deus mais como você buscava, você não vai mais nas igrejas visitar como você visitava, você não teme mais a Deus, mas Deus ele está dizendo nesse exato momento que eu estou de mão aberta para te aceitar. Eu estou de mão aberta para fazer novamente uma nova aliança contigo. Eu estou de mão aberta para ir ao teu encontro novamente. E cadê você que está com o coração para vir até a mim, se aliançar com a noiva? Se aliançar com a noiva, que ele está de mão aberta com o noivo, está esperando a sua igreja, está esperando o teu povo para o arrebatamento. Mas ele está esperando o teu povo para o arrebatamento. E Deus ele teve que fazer aliança com esse povo. Deus ele teve que se voltar novamente para esse povo, fazer esse povo se voltar adiante para ele. E Deus agora ele começa o seu reboliço ali. E aquele povo, alguns teve que morrer, alguns teve que padecer, alguns teve que estar ali, ó, firme e forte com Deus, voltar à aliança.
porque ouviu a voz de Deus. E que cada um de nós, através dessa palavra que vocês ouviram nessa noite, se você dá o seu coração para Cristo Jesus, fazer uma nova aliança com Ele, tudo aquilo que um dia você queria diante de Deus, tudo aquilo que você pensava diante de Deus, Ele pode mudar a sua vida. Ele pode marcar uma verdadeira aliança contigo nessa noite. Ele pode marcar um compromisso contigo nessa noite para se você se voltar a Ele. Para você voltar ao que você fazia antes, adorava, você chorava na presença de Deus, você clamava na presença de Deus, você tinha vontade de ir nos cultos, você tinha vontade de chamar a presença de Deus, e hoje você se encontra afastado dos caminhos de Jesus. Hoje você se encontra afastado dos caminhos de Jesus. E Jesus, Ele te chama hoje. Ele te convida hoje para você conhecer esse novo caminho dele. Deixa Deus falar na tábua do seu coração. Deixa Deus acrescentar no teu coração, porque assim como Ele foi com Oséias, Ele usa coisas nesses dias para aproximar você dele a cada dia. Você que não vê, você que muitas vezes não entende, mas Deus, Ele usa a situação, não porque Ele quer ver o seu mal. Deus, Ele te coloca no estreito, Deus, Ele te coloca no aperto, não porque Ele quer ver o seu mal, porque Ele quer que você se derrame mais na presença dEle, porque você se volte mais a Ele, porque você volte buscar a presença dEle. E Ele está de braço aberto para te abraçar. Ele está com os ouvidos aberto para te ouvir, o seu choro, o seu lamento, o seu desespero. Ele está aqui compassivo em te ouvir, porque um dia você esteve afastado da presença de Deus. E se você se sentir à vontade, querer voltar para Cristo Jesus hoje, através dessa palavra que você ouviu, talvez ouvindo agora, talvez nas redes sociais, deixe Deus trabalhar nos fundos do seu coração. Faça uma aliança com Deus aí onde você está. Faça uma aliança com Deus aí onde você ficou. Onde você se coloca agora. Onde você se encontra agora. E que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que Deus engrandeça a vida de cada um dos irmãos. Vamos estar orando para nós encerrarmos em nome de Jesus. Soberano Deus, Criador do céu, Criador da terra. Deus, aí está, meu Pai, o teu povo, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, através dessa palavra, através dessa mensagem, tu pode falar poderosamente o coração de cada um deles. Que o Senhor, meu Pai, desceu do céu, que o Senhor, meu Pai, desembainhou a sua espada de 2 gumes e falou no coração profundo do teu povo. Deus, acolhe o teu povo, meu Pai, marca uma aliança nessa noite com o teu povo, marca, meu Pai, um avivamento com o teu povo, marca uma restauração, vida que estava sendo quebrada, vida que estava dilacerada, porque estava sem a tua presença, tinha quebrado a aliança diante de ti, pessoas que não adoravam mais a ti, pessoas que quando saíram da tua presença, meu Deus, a vida dessas pessoas não era mais a mesma, pessoas que quando saiu da tua presença, só foi uma devastação, encanto, meu Pai, da vida dessas pessoas, meu Deus, pessoas, meu Pai, que clamam a Ti, meu Deus, mas está fora do Teu Evangelho, meu Deus, e algo tem impossibilitado de o Senhor trabalhar, porque está afastado do Teu caminho, porque está afastado de Ti, e quando está afastado, o inimigo ele cega, o inimigo ele bota uma opressão, o inimigo ele oprime, o inimigo ele bota a vida nos olhos para não enxergar, mas Senhor, eu quero que Tu agora, ó Pai, pelo Teu sangue, pelo Teu Espírito, através dessa palavra, o Senhor vai no coração de cada um, o Senhor vai marcando uma aliança com cada um, derrama, meu Pai, a Tua presença, derrama a Tua glória na vida do Teu povo, é isso que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus, ó Deus, e graças a Deus, que Deus em Cristo abençoe.
uma hora, velho, contado, mano. Deus é fiel, Deus é fiel. Uma hora contada, velho. Queridos irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos em nome de Jesus. Motivo de alegria estar aqui adorando a Deus em nome do Senhor Jesus. Creio que nessa noite Deus Ele quer falar ao nosso coração, que cada palavra que sair aqui nessa noite não será do irmão Hélio, que o irmão Hélio não tem nada para dar a cada um de nós, mas será direcionada, será introduzida, será convocada, será estabelecida pelo Deus vivo de Israel. E se você estiver ligado, se você conseguir ficar com seus